Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má e aqui comigo nós temos o Fê. E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Terror na Esquina. Ó, se prepara que hoje tem explícito e gore. Eu acho que, se não, o episódio inteirinho, viu? Gente, vocês gostaram tanto do do último conto que eu contei? Nossa, Marina, tem comentários até hoje desse. Não, deixa eu ler um pra você. Deixa eu ler um pra você que postou agora há pouco. Foi sensacional esse. Pois leia. A Ana Sara 1308 postou assim: Como eu votei em Pesadão, eu mereço ter ouvido isso. KKKKK. Mas cacete, Mari. KKKKK. Não, me chamou de Mari. Não, Não, ignora o Mari. Peraí, ignora o Mari. Mas, tipo, já se vingou, entendeu? Ela já se vingou do pesadão que eu contei. boa, bela. Arrasou muito. Fico muito feliz que vocês tenham ficado apavorados. Era a minha intenção. Prometo que na próxima eu faço pior. Eu acho, né? Eu vou tentar. Né, dessa vez sou eu que vou fazer o gore com o pessoal aqui. Isso! É só você? Agora é a minha vez. Eu quero ver. E eu queria também, gente, agradecer o Said, que gravou o último episódio, porque eu tive um problema de última hora. Então, obrigada pro Said, que, aliás, que voz bonita, Said. Não tinha me atentado quanto você tem uma voz bonita, ó. Tira palmas aqui. Palmas. Ai, gente. Então, Fê, o que você preparou pra mim hoje? Aliás, depois eu quero comentar sobre esse episódio de Progging, porque eu tô assim. Desculpa, mas, gente, eu juro por Deus, eu nunca mais deixo a porta do meu quarto destrancada. É que meu quarto é pra fora da casa, né? Então eu saio durante o dia, deixo a porta destrancada, porque se alguém precisar pegar alguma coisa aqui dentro, né, pode entrar e fazer alguma coisa e ir embora. E normalmente eu entro no meu quarto igual eu entro em quarto de hotel. Deixo a porta aberta, entro no banheiro, vejo se não tem nada, volto e tranco a porta. Mas agora eu não vou nem fazer isso, eu vou começar a deixar minha porta trancada. Entendeu? Que eu fiquei com medo. Medos desbloqueados. Eu não sabia que eu tinha medo de Frog até o episódio. Não, e você contou pros ouvintes o que aconteceu essa semana, depois de você gravar esse episódio? Não contei. Nossa, eu não tinha ouvido ainda o episódio e fiquei cismada. Agora que eu ouvi, eu tô assim, puta que pariu. O que que aconteceu? Fui sair de casa, desliguei o computador. Só que antes de sair, eu falei assim, não, peraí, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Eu precisava levar um documento para um cliente assinar. Só que eu liguei o computador e, tipo, só liguei o computador e saí, não abri nada, nada do tipo. Quando eu voltei, o computador tava ligado, eu até estranhei que ele tava ligado, mas eu lembrei que eu tinha ligado ele. Só que tava aberto o Notion, na parte de histórias assustadoras de Frogging, e tava aberto na tela do meu computador. Eu entrei na casa de um antigo colega de trabalho, eu falei, putz, tirei na hora uma foto pra Mar e falei assim, olha o que tava aberto no meu computador. Só que eu acho que o Notion tava atualizando, então provavelmente ele deve ter atualizado e aberto na última página que eu tinha aberto. Mas que deu uma trancada no cu, deu. Eu fiquei assim. É agora que eu ouvi, gente, pelo amor de Deus.
Pavoroso. Aliás, se vocês não sabem, Felipe agora tem um novo podcast, entendeu? Daí mesmo, haha, é basicamente o oposto do terror na esquina. Histórias engraçadas da internet. Tô só esperando meu convite pra participar de uma gravação. Aquelas, não tô tendo tempo nem de gravar isso aqui. Calma, Má, calma. Tem tempo pra tudo. Você sabe que o terror é o nosso neném. E ele tá só crescendo, cada vez mais sucesso, pô. A gente bateu o top 8. Gente, muito obrigada. Vocês que apoiam a gente, que ouvem a gente. Essa semana nós estávamos no top 8 de podcasts de ficção no Brasil. A gente tava juntinho ali com um podcast que tem o Celton Mello. França e o Labirinto, primeiro lugar. Não Inviabilize. Paciente 63. Rádio Sobrenatural. Márcio Coxa, muito bom. Relatos do Além. Pavulagem. Lenda Cast e Terror na Esquina. Vocês estão entendendo? A gente tá pertinho do Paciente 63, do Rádio Sobrenatural. Cara, a gente arrasou muito, muito mesmo. Temos potencial. Temos potencial. Aliás, agora que eu me toquei que o Lenda Cast é do Daniel Pires. A gente tá muito top, velho. Que isso aí, quem te viu, quem te vê. Obrigada, gente. Olha, a gente fica muito feliz. Muito obrigada mesmo. Que bom que vocês estão gostando, interagindo com a gente, estão mandando feedback. E estão apoiando a gente também no Apoia-se, participando do grupo da seita. Nossa, fico muito feliz mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado de coração. E continua compartilhando a gente, que é super importante. Compartilha mesmo, espalha a palavra para esse podcast ficar cada dia maior. Yes! Vamos pro episódio? Eu tô a fim de ler um gore hoje. Bora lá. Leia pra mim, Felipe. Me surpreenda. Nossa, se prepara. Se prepara que tá muito gráfico. Pessoal, se vocês ficarem desconfortáveis, olha, pode sair tranquilo. Redditors que limpam cenas de crime. Qual a coisa mais bizarra que você já testemunhou? Ele foi postado pelo What You Sound Like, _RN no Ask Reddit. E começa assim, pelo Chix6. Olá, ouvintes! Desculpa interromper, mas é que eu tenho 2 recadinhos para passar para vocês. É coisa rápida. A primeira é para anunciar que o nosso queridíssimo Fê agora é host em outro podcast. Juntamente com a Si, os dois comandam o Haha, Histórias da Internet, um programa cheio de relatos divertidos e peculiares. É uma boa dose de humor para ouvir depois de algum episódio pesadão aqui do terror. Confere só um trechinho. Olha, vou falar uma coisa pra você, Vê. Você faz lista pra ver como que essa noite vai sair? Você faz? Não. Nem eu. Por quê? Nunca sai como planeja. Olha isso. Claramente ele tem crise de ansiedade. Pois é, cronometrando tudo. A única parte que eu gostei realmente é eu arrasar na festa. Ele arrasou na festa. Então todo mundo viu o amiguinho dele, né? Na roupa branca. Amiguinho. Todo mundo fala. Você pode usar branco. Mas a roupa íntima, ela tem que ser escura. Entendeu? Vermelha, uma coisa assim. E o cara me taca um branco, debaixo de branco. Claro que vai mostrar. Tadinho. Tadinho. E aí, ficou curioso para saber como essa história acaba, né? Então já segue lá, deixa 5 estrelas nessa maravilhosa antítese do terror. E gente, o último recadinho antes de seguirmos é que o episódio abordará descrições gráficas de suicídio, mutilação e violência extrema. Esses alertas se refletem para todos os relatos que serão lidos aqui. Então, desde já, para que não fique repetitivo e anticlimático, este será o único alerta antes dos relatos. Caso estes temas te gerem gatilhos, é recomendado não ouvir o episódio. A quem fica, um bom episódio e um bom divertimento. Um amigo da família remove falecidos de suas casas, etc. Pois tem uma funerária própria. Eles contaram que a coisa mais estranha que viram foi uma mulher deitada de barriga para cima em uma banheira e um homem deitado sobre ela. Quando ela os separou, entendeu por que estavam naquela posição. O homem tinha problemas de abuso doméstico e estava passando por uma separação. As crianças estavam no outro cômodo.
A mãe estava no banheiro cuidando do cabelo. O homem entrou e esfaqueou ela várias vezes. Colocou ela no banheiro, colocou a faca nas mãos dela, enquanto pulava sobre ela para se esfaquear no abdômen e no peito, sangrando até a morte. Ele disse que nunca vai esquecer como foi triste e incomum, especialmente para aquelas crianças que infelizmente estavam dormindo. Acho que a mãe dela os encontrou. Eu detesto pensar nisso e espero que a família possa se curar. O I Will Not Lurk, ele postou. Eu costumava trabalhar na investigação forense, CSI, e era técnico em autópsias. Então eu ia até a cena do crime, investigava, levava o corpo de volta ao necrotério e ajudava na autópsia. Enfim, essa pessoa assassinou seu cônjuge, colocou o seu corpo numa geladeira e enterrou na floresta. Quando você tem um corpo exposto aos elementos, pode esperar uma decomposição normal, entre aspas, como insetos, inchaço e gases, pele se desprendendo, ossos expostos e assim vai. Depois de ver alguns, você entende que esse tipo de decomposição, o estado do corpo, é normal e sabe o que esperar. Existem diferentes níveis de situação com as quais você lida, mas tudo está dentro de um espectro esperado do trabalho. Eu espero que isso faça sentido. No entanto, neste caso, a pessoa estava selada, então você não tinha nada disso. Ela estava essencialmente cozinhando lá dentro por quase um ano. Pode ter sido mais, eu não lembro o tempo exato. Eu não estava lá na cena quando encontraram a pessoa, apenas no necrotério, só para ajudar na autópsia. Então eu preparei a sala. O médico entrou e eu tirei o corpo da geladeira e o levei para onde a gente faz a autópsia de fato. E eu abri o saco. E meu Deus, o cheiro! Eu jamais vou esquecer do cheiro. Eu lidei com corpos em vários estágios de morte e decomposição, mas caramba, isso tava em outros 10 níveis. Agora, o necrotério tem um sistema de ventilação, filtros de ar, odorizadores e tudo mais, mas não foram eficazes para o cheiro. Era tão ruim que eu quase vomitei na minha máscara, algo que eu nunca tinha acontecido antes. O médico também estava tendo dificuldades. Ele deu meia volta e quase parecia que ia desmaiar. Era o cheiro de amônia mais puro, terrível, mais concentrado e extremamente pungente que você ia imaginar. Eu nunca havia cheirado algo assim em toda a minha carreira até aquele ponto. Se o vinho melhora com o tempo, esse cheiro de amônia faz exatamente o oposto. Era algo pior do que qualquer coisa que você pudesse imaginar. O cheiro ficou em nós também, em nossa pele, por cerca de uma semana, não importava o quanto a gente esfregasse. Ainda posso senti-lo se pensar sobre isso. A textura do corpo também não ajudou. Tava tão escorregadio e úmido que respingos do fluido de amônia caíam na minha pele. As luvas compridas iam até meu antebraço, não até as minhas roupas. Foi a pior autópsia da minha vida. Levou cerca de 3 horas porque a gente tinha que fazer várias pausas e era um corpo difícil de trabalhar devido à sua fragilidade. Superou tudo o mais que vi. Desde as mortes em acidentes terríveis, os suicídios, entre aspas, interessantes, até mesmo a pessoa que teve metade do rosto devorada por ratos e metade do corpo coberto por uma massa de larvas e insetos. Essa me pegou de um jeito também muito desconcertante, Mar. Terrível. E por que eles precisaram fazer autópsia nesse corpo, gente? Pelo amor de Deus, que nojo. Deixa a pessoa em paz, sabe? Já morreu de um jeito horrível, chega. Não, eu sei que é preciso investigar e descobrir o que aconteceu com a pessoa, mas nossa, que cheiro. Eu fiquei aqui imaginando o cheiro. Deve ser uma coisa tão terrível, puta merda. Eu não sei qual que é o cheiro de uma pessoa morta, mas se for parecido com o cheiro de animais mortos, eu imagino como deve ter sido pior esse cheiro. Cara, eu não sei. Eu só conheço de corpo embalsamado, né? Por causa das peças da faculdade. Mas, putz, o cheiro do embalsamado já é horrível. Aquele trem mergulhado em formol. É praticamente só o cheiro de formol, né? Que é muito forte, insuportável. Agora, o cheiro de corpo decomposto, não faço ideia. Se for igual o cheiro de animal, deve ser uma coisa terrível. O próximo post foi postado pelo um user excluído, e aí falou assim:
Eu não trabalho com limpeza profissionalmente, mas eu tive que limpar alguns apartamentos quando meu tio administrava um conjunto habitacional. Tivemos um inquilino que sofreu uma overdose de heroína. Ele ficou lá por aproximadamente 3 semanas antes que alguém percebesse o cheiro. Retiraram o corpo dele, deixando para nós a tarefa de limpar. O sujeito vomitou no teto, exatamente acima de onde ele morreu. E para piorar, ele praticamente se liquefez, deixando uma poça de líquidos intestinais no alicerce de concreto sobre o tapete. Eu pensei que essa tarefa fosse realizada por uma equipe profissional, mas eu suponho que isso seja opcional. E se você não quiser pagar por isso, pode recolher os cérebros e o sangue por conta própria? Que ótimo, isso! Vai lá, mexe com problema de biossegurança, tá excelente. Mas esse serviço de limpeza, eu não sei como funciona aqui no Brasil, porque eu nunca precisei. Eu não sei, Felipe, mas deve ser público, porque aqui a gente tem um negócio que chama SUS, saca? Já ouviu falar? Vigilância Sanitária? Vigilância sanitária. Provavelmente deve ser uma coisa assim, mais bem resolvida, entendeu? Sim. Nossa, olha só, um perigo à biossegurança desse município. Ótimo, deixa os civis lidarem com isso. Não. Aqui no Brasil a gente provavelmente a gente não faz isso, entendeu? Pelo que eu tava lendo, lá nos Estados Unidos é bem caro esse serviço de limpeza de cenas de crime. É caro mesmo. Não, com certeza. Lá nos Estados Unidos a única coisa que deve ser barata é. Não, nem morrer deve ser barato, né? É junk food. Junk food é a única coisa barata lá. Eles só não pagam pelo ar que eles respiram ainda, gente, porque não acharam um jeito de cobrar. Mas, tanca essa. Tanca essa. O Prestog 1, ele postou assim. Ouvi uma história sobre um cara que faz limpeza de corpos de pessoas que se jogam na frente de trem. Em um caso específico, encontraram um corpo sem cabeça e, por mais que tentassem, eles não conseguiam encontrar o restante do corpo, no caso a cabeça. Na sala de autópsias, notaram um tufo de cabelo saindo de onde a cabeça deveria estar e perceberam que ele colidiu de frente com o trem e sua cabeça afundou no peito através do pescoço. Agora eu não lembro se é nos Fantasmas Se Divertem ou se é no Harry Potter que tem um fantasma que ele tem que buscar a cabeça dele dentro do peito pelo cabelo. Não, acho que não é no Harry Potter, não. Mas imaginar a cabeça embutida no teu peito, isso mexeu com o meu ecossistema. É naquele desenho Anastácia, que tem uma cena assim que o Rasputin, a cabeça do Rasputin vai afundando pra dentro do corpo, fica na caixa torácica. E aí o ajudante dele, aquele morceguinho albino, vai lá e tem que puxar a cabeça dele pela barba. Tipo de coisa que a gente assistia, não é verdade? Eu não sei o que você tá falando. Nunca assisti Anastácia. Você nunca assistiu Anastácia? Não, nem sei. Peraí, provavelmente eu sei a capa. Deixa eu dar um Google. Você sabe que aquele. Foi no mês de dezembro. Você nunca viu essa música? Não. Que sacrilégio! Eu tô vendo aqui a capa e eu não faço ideia do que seja. Vergonha! Felipe! Você é meu irmão e eu nunca te obriguei a assistir esse filme? Nunca Meu vi, Deus. juro. Isso é uma falta grave da minha parte. Gravíssima. Não, mas a gente vai assistir esse filme juntos. A gente precisa. Isso aí é parte da cultura da nossa geração. Ok, eu vou esperar você me colocar pra assistir. O que eu vou contar agora é o relato que chama Minhas Experiências como Limpador de Cena de Crime, que deve ser uma pessoa muito legal, porque o username dele é Testicle SE 620. Para começar, você precisa de um pouco de história para entender como eu cheguei nessa situação.
Quando eu terminei o ensino médio, por volta de 2003, encontrar um emprego era difícil. Então, eu peguei qualquer trabalho horrível que eu conseguisse para sobreviver. Quando eu consegui um emprego em tempo integral de limpeza de danos causados pelo fogo e pela água, fiquei empolgado por ter uma renda estável e começar a economizar. Mas isso rapidamente se transformou em um pesadelo que eu tive que suportar por quase 2 anos. A empresa para a qual trabalhei me designou para o meu primeiro trabalho, que era um pedido de danos causados pela água, onde um porão estava alagado com esgoto. Que maravilha! Após alguns dias de trabalho, concluímos e passamos para o próximo. Meu chefe me chamou para o escritório na manhã seguinte e me falou sobre uma equipe especial que ele estava montando e me perguntou se eu gostaria de ser o líder da equipe, supervisionando 3 outros caras que também haviam acabado de ser contratados. Achei isso estranho, já que eu tinha trabalhado lá por apenas 3 dias, mas imaginei que a minha ética de trabalho já estivesse dando resultados. E eu receberia um aumento, pois comecei ganhando apenas $10 por hora. Não apenas não recebi o aumento, como também não recebi nenhum treinamento para a nova posição, mas recebi uma van de trabalho com materiais de limpeza e os números de telefone dos 3 novos caras que também foram contratados para fazer a limpeza de danos causados pelo fogo e pela água. Meu chefe me disse quais ferramentas eram as melhores para usar e quais produtos de limpeza usar para desinfetar, junto com onde tudo estava localizado dentro da van, assim como trajes de proteção química e respiradores. No entanto, ele foi vago sobre o tipo de coisa que eu teria que limpar. Ele apenas disse que as situações eram sempre diferentes, que eu receberia instruções detalhadas para cada trabalho. Ele chamou minha posição de líder da equipe CSC. Meu chefe me disse que eu nunca teria que ver os falecidos, pois o legista já teria removido os corpos até o momento em que minha equipe chegasse, e que eu deveria usar o meu bom senso para determinar o que precisava ser removido das casas e o que poderia ser limpo. O primeiro trabalho que tive em minha nova posição, que meu chefe me falou quando cheguei ao escritório, foi limpar os restos mortais de um homem ou mulher idoso que morreu em sua casa e havia ficado deitado em uma cadeira. Quando chegamos, o legista me fez entrar para me mostrar algumas coisas que eram consideradas material perigoso e precisavam ser removidas devido ao risco de contaminação. Eu acho que meu chefe conhecia algumas pessoas do escritório do legista, do condado, e grande parte do trabalho vinha de suas recomendações. Não apenas o falecido ainda estava na casa, mas ele era totalmente visível para mim e para o outro cara, e conseguíamos sentir o cheiro de decomposição, mesmo usando máscaras, pois a casa não tinha ar-condicionado e era junho, que é verão no hemisfério norte. O legista estava atrasado e esperando mais pessoas para chegar e me remover o corpo, pois ele estava se desfazendo. E eu o chamava de isso, porque, sinceramente, eu não conseguia dizer se era um homem ou uma mulher, e eu estava tentando não olhar por muito tempo, porque era uma visão perturbadora. Os outros 3 caras com quem trabalhei lidaram bem com isso, mas 2 ficaram doentes por causa do cheiro e tiveram que sair para vomitar. Ficamos todos esperando do lado de fora, depois que o legista nos mostrou a cadeira, os fluidos que vazaram para o tapete e o porão, onde os fluidos passaram pelo piso e se acumularam em algumas caixas de papelão. O porte do legista chegou e levou o falecido, e eu e a equipe começamos a trabalhar. Depois de cerca de 5 minutos, coisas estranhas começaram a acontecer. A primeira das quais foi quando eu comecei a desmontar a cadeira. Eu tinha removido o encosto da cadeira e estava colocando em sacos especiais de proteção química que me foram fornecidos. E a base da cadeira começou a balançar, quando eu estava a cerca de 3 metros de distância, colocando o saco com o encosto da cadeira perto da porta da frente. Ninguém mais estava na mesma sala, pois os outros caras estavam no porão lidando com as caixas. Eu ignorei isso e desmontei a base da cadeira o máximo que pude. E quando a coloquei no saco, senti um arrepio nas costas e comecei a me sentir mal.
Eu só pensei que era o choque do que eu estava limpando, me atingindo. E continuei, mesmo que o arrepio fosse estranho, pois eu estava muito quente com um traje de proteção no meio de junho. O próximo passo foi remover o tapete e avaliar o piso para ver se ele poderia ser limpo ou se eu teria que remover uma parte. Liguei para o chefe para perguntar e ele me disse apenas para derramar o produto de limpeza especial na área para que ele penetrasse nas tábuas do piso e tudo ficaria bem. Então, peguei o produto na caminhonete onde ele havia dito que estava e levei para dentro. Quando entrei, os 3 caras do porão estavam correndo para sair, tropeçando uns nos outros, e todos os 3 saíram correndo para fora. Quando perguntei o que estava acontecendo, os 3 disseram que havia alguém no porão cheio de bagunça, e eles presumiram que fosse um sem-teto ou viciado. Afinal, Detroit tem muitos problemas com esse tipo de coisa. Nós havíamos aberto todas as janelas da casa, incluindo uma do porão, para que pudéssemos trabalhar no local. Então pensei que alguém tivesse entrado antes de nós, ou pelo menos antes de chegarmos, e estivesse se escondendo. Após ouvir por alguns minutos e não ouvir nada, eu e outro dos trabalhadores entramos armados com uma lanterna e um pedaço da cerca de metal e vasculhamos o porão. Não havia nada lá embaixo, exceto as pegadas das capas de sapato que usávamos. Mas quando começamos a subir as escadas, ouvimos uma tosse horrível de algum lugar no porão. Quando procuramos, não havia nada lá, mas o canto do porão estava cheio de poeira agitada, como se alguém tivesse movido coisas muito recentemente, o que nos deixou apavorados. Chamamos os 2 caras que tinham ficado lá de fora e eles voltaram às caixas, mas todos eles continuaram sentindo que estavam sendo tocados enquanto jogavam fora materiais das caixas que haviam sido contaminadas com o fluido. Voltei para o meu trabalho no andar de cima, mas descobri que o produto de limpeza que coloquei ao lado das tábuas do chão havia desaparecido. E comecei a ficar frustrado, porque era o único galão que eu tinha desse produto de limpeza. E eu claramente me lembrava de tê-lo deixado ao lado da área, antes dos caras subirem as escadas e minha atenção ter sido redirecionada. Comecei a tirar o lixo, pensando que, eventualmente, eu encontraria, ou algum dos caras do porão ia me dizer que pegou para limpar o chão, ou alguma coisa do tipo. E acabou que eu encontrei, deitado de lado, atrás do saco que tinha o encosto da cadeira. Mas isso era impossível. Havia cerca de 6 sacos na frente desse saco específico, perto da porta da frente. E esse era um galão de produtos de limpeza. Novamente, senti um calafrio, mas esse foi provocado pelo que pareceu um sussurro que eu não conseguira entender as palavras. Limpei as tábuas do chão, retirei o lixo. Trabalho concluído. Naquela noite, cada membro da minha equipe teve um sonho com um homem mais velho, nos dizendo que não éramos bem-vindos em sua casa, não devíamos tocar em suas coisas e que precisávamos sair. No meu sonho, eu estava sozinho na casa. O velho chorou e me disse que eu estava destruindo suas coisas e que ele não poderia substituir nada. Ele estava tentando me expulsar de sua casa, mas era como se eu estivesse ignorando-o. Mesmo quando ele me empurrava e gritava comigo, eu simplesmente não reagia. Então, ele jogou meu produto de limpeza na pilha de lixo que eu tinha feito perto da porta da frente, exatamente onde encontrei o galão anteriormente. 2 dos 3 caras da equipe me contaram sobre seus sonhos com o velho homem, os empurrando enquanto eles passavam por caixas de fotos estragadas e outras coisas antigas que precisavam ser jogadas fora devido ao risco de contaminação dos fluidos dele. Eles também disseram que era como se eles não tivessem controle e estivessem no piloto automático. Disseram que estavam tão tristes, mas não podiam fazer nada. O
O que me chamou a atenção nos sonhos dos outros 2 caras foi que ambos disseram que o homem estava ficando tão chateado que começou a tossir violentamente e que o homem continuava agarrando seus braços quando tocavam em caixas ou jogavam coisas no lixo. Nenhum dos caras estava na casa quando eu e o outro ouvimos a tosse vinda do porão. O cara que entrou no porão comigo disse que teve um sonho, mas tudo que ele se lembrava era acordar se sentindo triste, como se tivesse feito algo errado, e teve um ataque de tosse horrível, o que pode ser apenas uma coincidência, mas eu relacionei isso em minha mente com os outros sonhos. Conversamos sobre isso e chegamos à conclusão de que todos estávamos apenas reagindo a uma situação e que não era nada mais do que nossos cérebros lidando com o que tínhamos que fazer. Sou muito ligada à psicologia, então racionalizei da melhor maneira que pude e esperamos por atribuições melhores no dia seguinte. Próximos trabalhos não foram tão ruins, limpando sangue em uma evasão residencial sem vítimas, mas uma grande bagunça. Depois, houve algumas outras cenas de crimes sangrentos com vítimas, mas nada de notável aconteceu. Cerca de 2 semanas depois do início do trabalho, começamos a aprender os truques do ofício e fomos divididos em 2 grupos diferentes, que eu era responsável por liderar como chefe de equipe. Então, eu teria que ir para diferentes locais se os outros 2 caras tivessem algum problema ou não soubessem o que fazer. Eu pensei que estava me acostumando com o trabalho, assim como os outros caras, pois não tivemos outras experiências como a do primeiro trabalho. Mas eu estava errado. O próximo trabalho em que houve atividade foi um suicídio de um homem de meia idade. O legista já havia removido o corpo, mas estava uma bagunça. O cara se matou com o que eu acredito ser uma arma de grosso calibre ou uma espingarda, já que o spray estava por toda parte no porão. Havia fragmentos de crânio presos na parede de gesso, matéria cerebral por toda parte, e, novamente, ele não foi encontrado por um tempo, então o cheiro estava horrível. O primeiro passo para limpar foi usar nosso aspirador de mochila para sugar todo o material biológico. O legista nos disse que ele e seu parceiro estavam extremamente desconfortáveis na casa, e ela parecia estranha. Então, imediatamente, começamos a sentir uma sensação de claustrofobia, sufocando quando entramos no porão também. Para piorar, a família do homem veio até a casa, estava chorando lá em cima. Mas o barulho do aspirador ajudou a abafar isso. Enquanto eu estava limpando, a energia para as luzes se apagou e ficou tudo completamente escuro. Isso foi estranho, porque o meu aspirador ainda funcionava. Meu colega de equipe começou a gritar nesse ponto. Então eu desliguei o aspirador e desci da escada. Pensei que talvez ele tivesse tocado em um fio das luzes, mas quando meu aspirador foi desligado, ele ainda estava gritando e eu podia ouvir coisas caindo. Comecei a tatear em busca da minha lanterna no meu cinto de ferramentas e gritei pelo meu amigo, perguntando o que estava acontecendo. Mas tudo que eu recebi como resposta foram seus gritos de pânico, até que eu vi, na escuridão total, algo mais escuro ainda se movendo na minha direção, e eu admito, também entrei em pânico. Escorreguei, tentando recuar, ainda procurando no meu cinto pela lanterna, e então a encontrei, quando minhas costas bateram na parede do porão. Liguei a luz na direção da forma mais escura que já vi. Quando a luz se acendeu, vi a forma de um homem vestindo uma camisa xadrez, barba e uma expressão como se estivesse prestes a me atacar. E então, simplesmente desapareceu. Meu colega de equipe estava atrás de onde aquele ser estava, sentado no chão, balançando com as mãos na cabeça. Quando me aproximei, ele pegou sua lanterna do chão, acendeu e saiu correndo pelas escadas para fora e vomitou. Eu então o segui, perguntando se ele estava bem e por que ele estava gritando. Eu pensei que eu tinha imaginado a entidade e o homem, porque os gritos dele me assustaram,
mas ele me disse que estava esfregando a parede e sentiu algo puxando seu cinto de ferramentas e pensou que era eu. Mas quando se virou, as luzes se apagaram. Ele foi envolvido por uma espécie de fumaça escura e imediatamente parou de conseguir respirar e estava lutando para se mover. Ele conseguiu pegar sua lanterna, mas ela foi derrubada de sua mão, como se seu pulso tivesse sido agarrado com força, e ele conseguiu finalmente gritar. Quando ele gritou, objetos começaram a cair de uma estante que estava a cerca de 3 pés ao lado dele, e a fumaça negra recuou, mas ele estava quase desmaiando de exaustão. Ele também disse que perdeu a audição e não sabia que estava fazendo algum barulho quando começou a gritar, e que as coisas que caíram das prateleiras caíram sobre ele, e por isso ele estava cobrindo a cabeça. Ele disse que sentiu como se um peso tivesse sido retirado dele quando a fumaça negra recuou, mas imediatamente se sentiu mal, e a luz da minha lanterna fez com que a sensação de mal-estar aumentasse. Nós tiramos a hora de almoço antecipadamente, e ele simplesmente ficou sentado lá, pálido e sem dizer muito, além de que ele havia respirado aquela fumaça e não se sentia muito bem. Eu arrumei um Gatorade para ele e sua cor começou a voltar. Eu nunca contei a ele que vi o homem quando liguei minha lanterna, porque ainda precisávamos terminar o trabalho e eu não queria colocar isso em sua cabeça, já que ele nunca mencionou ter visto o homem. Quando voltamos, as luzes no porão estavam acesas novamente. Metade das coisas que caíram das prateleiras estavam de volta na estante, e a TV estava ligada em uma partida de beisebol. Havia também um cheiro diferente na sala, semelhante a cabelo queimado. Meu colega de trabalho ficou apenas meia hora, se sentiu mal novamente e foi para casa, encerrando o dia, me deixando sozinho para terminar. O que eu não queria fazer, claro, mas tinha que fazer, pois os outros 2 caras tinham seus próprios trabalhos. Após limpar tudo com meu aspirador, comecei a esfregar o sangue antigo, que é difícil depois de coagulado, misturado com material cerebral e se assemelhando a cola, mesmo com produtos de limpeza. Quando eu estava terminando, continuei vendo a forma de uma pessoa sempre em meu campo de visão, e cada vez que sentia aquele estranho cheiro de cabelo queimado, e algumas vezes também senti como se uma força estivesse puxando itens do meu cinto de ferramentas, sem saber exatamente qual item, já que havia várias coisas no meu cinto. Quando terminei o trabalho, precisei usar o banheiro lá em cima, e no corredor pelo caminho ouvi o choro ou gemido abafado. Congelei e fiquei parado pensando que talvez um membro da família tivesse voltado. Quando olhei ao redor, não havia nada, mas então vi uma foto na parede de um homem com barba, vestindo uma camisa xadrez. Várias outras fotos no corredor de outras situações do mesmo homem, com camisas xadrez diferentes, com veados ou peixes, ou a família. Eu não tinha visto uma foto desse homem, já que eu não havia ido a nenhum outro lugar na casa com banheiro, e também não usei o banheiro lá embaixo, porque tirar as roupas de proteção era um incômodo. Enquanto eu estava garantindo a casa, fechando as janelas, trancando as portas e apagando as luzes, quase todas as luzes, eu não apaguei o alpendre da frente. Vi a cortina da frente se mexer, e novamente vi a forma mais escura do que o preto na janela da frente. A última experiência que eu vou compartilhar neste relato aconteceu em meados de julho, em uma área muito problemática em Detroit. Houve um incidente em que um homem, supostamente, tentou sequestrar uma criança, mas foi impedido pelas pessoas do bairro, que o espancaram muito. Ele escapou para sua casa, onde os vizinhos rapidamente chamaram a polícia e civis cercaram a casa do homem para evitar sua fuga. O tempo de resposta da polícia nessa área era terrivelmente lento, e as pessoas estavam jogando pedras na janela do homem e danificando seu carro. O homem ficou gravemente ferido pela multidão e sofreu ferimentos causados por uma pedra ou vidro e morreu em casa. Aliás, isso é uma suposição da polícia de Detroit.
Segundo o que o policial me contou, foi um mal-entendido. O homem teria socorrido uma menina ferida enquanto andava de bicicleta. Algumas crianças que a conheciam contaram aos pais que o homem estava a sequestrando e as pessoas reagiram exageradamente, espancando brutalmente o homem. A limpeza foi relativamente simples. Fechamos as janelas, limpamos o sangue e fluidos corporais. No entanto, assim que entrei na casa, senti as ondas de medo e tristeza como eu nunca havia sentido antes. Essas ondas enfraqueciam minhas pernas. Meu colega de trabalho chegou mais tarde e não ouviu a história do policial como eu, também experimentou os mesmos sentimentos. Durante todo o tempo em que estivemos lá, vimos uma forma se movendo rapidamente ao redor dos cantos, como se nos observasse e depois se escondesse. Era semelhante a um pequeno pedaço de neblina ou névoa. Também ouvimos pedidos de ajuda, muito leves, vindos de várias áreas da casa, bem como o som de "por favor, pare" e "não" por várias vezes. Quando a multidão voltou e gritou na direção da casa, a atividade dentro da casa aumentou e pudemos ouvir passos correndo, subindo as escadas, uma porta batendo e o som como se a porta da frente abrisse e fechasse, embora nunca tivéssemos visto nenhuma porta se mover. O caminho dos passos parecia ir da porta da frente, passando pela sala de estar, para o banheiro, depois subindo as escadas até o quarto no andar de cima. O que mais me perturbou foi que eu conseguia sentir as vibrações do chão, como se alguém realmente estivesse correndo por cima de mim enquanto eu fazia a limpeza. Cada vez que eu ouvia isso, era atingido por essas ondas de medo e tristeza. Quando saímos da casa, havia ainda algumas pessoas nas varandas, como é comum no verão, e elas estavam hostis e gritando coisas aleatórias, mas direcionadas a nós enquanto carregávamos a van e tirávamos os trajes de proteção química. Nós ignoramos isso, porém, antes de termos carregado todo o material da casa na van e trancado a casa, a porta da frente bateu com força suficiente para parecer um tiro, o que nos assustou, e juntamente com as pessoas na varanda, a ponto de eles irem para dentro. O trinco da porta da frente, de alguma forma, estava trancado, e não conseguíamos abri-lo. Acredito que era uma chave diferente da maçaneta, então acabamos deixando algumas tábuas na casa que sobraram do isolamento de algumas janelas. A sensação de alívio quando saí da casa foi como uma mudança da noite para o dia. Dentro da casa, eu estava ansioso, assustado e paranoico, e muito abalado, o que pode ser devido ao conhecimento da história. No entanto, quando eu saí, foi como ligar o interruptor de luz. Eu imediatamente me senti melhor, e eu e o outro cara da minha equipe estávamos fazendo piadas e rindo de coisas bobas, como qualquer jovem de 19 ou 20 anos. Tenho muitas dessas histórias detalhadas em um diário que eu comecei após os primeiros 3 meses de trabalho nesse emprego. Conversei com os caras das equipes e ouvi outras histórias estranhas deles também. Sei que algumas dessas experiências podem muito bem ser formadas pela minha mente subconsciente para lidar com situações traumáticas, mas algumas delas não têm explicação. Quando ouço outros membros da minha equipe contarem suas histórias sem terem sido influenciados pelas minhas, isso é algo completamente diferente. Quando eu tiver tempo, vou pegar o diário e compartilhar mais algumas das minhas experiências. O trabalho ficou muito pior quando eu comecei o diário, após 3 meses, com várias experiências que eu acredito que foram sobrenaturais e muitas situações que abalaram meu estado mental, a ponto de minha máscara de sanidade começar a se desgastar. No final, trabalhei nesse lugar por quase 2 anos e todos os membros da minha equipe faleceram. 2 por suicídio, 1 por overdose de drogas. Pode ter sido intencional, mas nunca saberemos. Só sei que quando esses 3 caras, da minha idade, por volta de 19, 20 anos, começaram este trabalho, eram todos normais e bem ajustados, sem preocupações com o mundo, exceto garotas, festas e trabalho. Vi cada um deles drenar lentamente sua alegria e paixão pela vida,
E sei que isso parece ruim, mas cada um deles teve a consideração de morrer de uma maneira limpa, muito provavelmente para que outra pessoa não tivesse que ver as coisas horríveis que todos nós vimos com tanta frequência. É intenso, né? Nossa, eu tô triste, deu uma bad agora. Essa de ver a pessoa perto do cara, né? Ah, você se arrepiou. Mas sabe, eu achei que como ela fosse postada no Paranormal, ela seria menos, sei lá, pra mim ainda tem um gostinho de creepypasta, sabe? Deu um arzinho de creepypasta em vez de história verídica. É, mas sei lá, esse tipo de coisa acontece mesmo. Limpar a cena de crime, remover corpo. Nossa, deve ser um trabalho muito, muito triste. A gente sabe que a morte é parte da vida, mas a morte trágica é muito ruim. Parece que a pessoa foi tirada da gente muito cedo, né? Muito demais. E fica pra quem tá vivo lidar com isso, né? Com o que restou, os restos, a limpeza, todo o procedimento de enterro, essas coisas, que acaba sendo pesado também, né? Nossa, eu fiquei muito triste com o velhinho. Muito triste. É por isso que, às vezes, a gente, mesmo quem não acredita, alguns professores, alguém conta história, né, de emergência lá na faculdade, eles sempre falam que se alguém morreu, você fala com a pessoa, né, tipo, como se ela estivesse ali. Mesmo quem não acredita costuma falar com a pessoa que morreu pra, tipo, olha, eu tô só fazendo meu trabalho, dá licença. Sim. Nossa, desconcertante. Tô quebrado. Eu também. Prometemos terror, entregamos depressão. Ai, que horrível, desculpa. Nossa. Reflexões. Terapia. Depois dessa reflexão, eu só queria dizer pra vocês tomarem cuidado nas esquinas, então, tchau. Que isso, já tá. Falta meu relato ainda, caralho. Desculpa, achei que já era pra Que mandar o isso? encerramento pocket. Meu Deus, isso foi mais que pocket, isso foi hiper pocket, isso foi, sei lá, tipo, cansei. Marina, Tô muito triste pra continuar. que susto! Fiquei com essa, tchau. O último que eu vou ler pra vocês, ele é o Trabalhando como Limpador de Cenas de Crime, as piores e mais perturbadoras cenas. Ela foi postada no crimescenecleanup.com, que é um site que vende limpeza de crime. É uma empresa de nível nacional americana que eles pegaram relatos de algumas pessoas que trabalham pra eles e resolveram postar. Então, eu achei um pouco sádico, mas bora lá ler pra vocês. Abaixo estão citações das nossas equipes. Foi uma morte por acidente veicular de um ocupante em uma residência. Esse caso ocorreu nos arredores de Los Angeles, em um subúrbio. Recebemos o chamado para ir até o local porque o carro havia colidido com uma casa, resultando na morte de alguém no interior da residência. Quando chegamos lá, havia uma van de passageiros, não uma minivan, mas aquelas antigas vans de conversão Dodge, que havia se chocado contra o telhado dessa casa. Você pode estar se perguntando como um veículo pode colidir com o telhado. Bom, essa casa estava em um declive e a rua acima era onde a van estava em alta velocidade. O motorista estava bêbado e atravessou as grades de proteção, indo de frente contra a casa. Acredito que era a filha que estava em uma cama ou sofá e a van colidiu sobre ela. Naturalmente, o motorista saiu praticamente ileso e foi preso pela polícia. Foi necessário um guindaste para retirar a van de dentro da casa e, embora não houvesse muita bagunça para limpar, fechamos a casa com tábuas e removemos os destroços. Uma morte causada por uma explosão ocorreu perto do condado de San Bernardino. Chegamos ao local e toda a casa teve que ser marcada como inabitável devido à grande explosão, embora não tenha havido muito fogo. Mais tarde, descobrimos que o proprietário estava trabalhando em seu carro na garagem. Aparentemente, ele estava usando gasolina para limpar as mãos e levou um pequeno recipiente de gasolina para dentro de casa, para lavar as mãos na pia do banheiro. Ao acender a luz ou algum outro ponto de ignição, os vapores de gasolina explodiram, e estar dentro de um espaço pequeno e fechado como um banheiro
foi o suficiente para arremessá-lo através da parede. Seu corpo deve ter sido dilacerado pelos resíduos de sangue, mas a explosão também levantou a tampa de parte da casa e estourou a maioria das janelas. Mortes não atendidas são aquelas em que o óbito são descoberto após algum tempo, então não é incomum encontrar um corpo depois que ele tenha entrado em decomposição. Em uma situação em que eu enfrentei, foi provavelmente o pior caso que eu já vi. Eu digo sopa, entre aspas, porque é assim que parece com o que resta. Esse caso ocorreu no início de um período de aquecimento, perto de Los Angeles. Algumas semanas antes estava frio na cidade, então muitas pessoas tinham o aquecedor ligado. Esse senhor morava sozinho, não falava com os vizinhos e era conhecido como mal-humorado. Então ninguém percebeu que não o viam por muito tempo. Ele tinha uma daquelas pequenas portas com abertura para correspondência, então a correspondência se acumulou dentro da porta da frente. Como eu disse, estava frio algumas semanas antes, então ele tinha um desses antigos termostatos com um botão e deixou o aquecedor ligado a 30 graus ou algo assim. Isso junto com o calor do clima quente que acelerou a decomposição. Ele só foi notado quando o carteiro, um veterano do Vietnã, reconheceu o cheiro de morte e chamou a polícia para verificar o bem-estar. Ele morreu aproximadamente 3 semanas antes. Quando fomos chamados, tivemos que desinfectar toda a propriedade, pois todos os materiais de construção macios estavam impregnados com o cheiro de morte. Todas as janelas tinham filme biológico. Tivemos que cortar a seção do tapete onde ele morreu para removê-lo. E essa parte ainda tinha o rosto dele preso, pois o legista só removeu a maior parte do corpo. Mas o que ficou grudado no tapete foi deixado para trás. Essa parte do tapete parecia uma máscara de Halloween, com a linha do cabelo dele até o queixo ainda presa. Esse foi um trabalho em que, mesmo usando EPI completo, eu ainda joguei a minha roupa fora depois. Eu quero dizer, tem coisas difíceis com as quais você tem que lidar. Eu não acho que seja um trabalho para todos, e nem acho que seja um trabalho para 10% da população. Acho que para você fazer isso, você tem que ser 1% de 1% de 1% da população. Você tem que ser forte, mas também capaz de se desligar mentalmente da realidade. Os policiais veem uma média de 1 ou 2 locais de crime importante ao longo da sua carreira. Às vezes, a gente vê 3 por dia. É preciso ser uma pessoa especial para entender o quanto de maldade existe lá fora. Você simplesmente tem que se desconectar mentalmente. O cheiro nunca sai de você. Fica no seu cabelo, sobrancelha, por até 7 dias. Tá no folículo capilar, no nariz, na roupa, na cera do ouvido. Eu limpei milhares de locais de crime, e quase nada pode preparar você para a primeira vez em que limpa um local de uma criança. Isso mudou a minha vida. Eu nunca vou esquecer a limpeza de um homicídio no condado de Nassau. O marido matou a esposa, 2 filhas e os 2 cachorros, e depois se matou. Foi um verdadeiro banho de sangue. Ambos os cachorros estavam mortos na garagem. Uma filha estava morta na sala de estar. A outra estava no corredor. E a esposa na sala de estar. E ele se matou no quarto. Em alguma das casas você sente a tensão que aconteceu lá. Eu nem sou uma pessoa que acredita em fantasmas, mas já entrei em casas com 1 ou 2 técnicos e todos nós olhamos um para o outro e disse: "Você sentiu isso?" E todos nós apenas balançamos a cabeça com sim. Isso foi em Maryland. Eu nunca vou esquecer. Você apenas sabia que coisas ruins aconteceram naquela casa. Parecia saído de um filme de terror. Sabe que esse caso me lembrou de uma coisa? Eu tava hoje fazendo a unha lá da cliente, né? E tava ouvindo a fofoca do salão. Porque as cabeleireiras acho que ainda não se tocaram que lá em cima, onde a gente faz as unhas, dá pra ouvir tudo que elas falam lá embaixo. E a cabeleireira tava contando que há umas 2 semanas, o apartamento onde ela mora, o corredor do apartamento, tá com um cheiro muito ruim. E tem um senhor que mora sozinho no apartamento de frente pro dela, do corredor, né? E que aí, tipo, ligaram pra família. A mãe do rapaz ia lá todo dia, batia na porta, mas ninguém tinha chave. E ele não atendia. E tava começando a ficar com aquele cheiro de lixo acumulado dentro do apartamento. O corredor tava fedendo. Mas o dono do apartamento não achou necessário chamar a polícia.
E isso que a mãe do rapaz ia todo dia lá, falava, abre a porta, eu sei que você tá aí, não sei o quê. Aí parece que ontem conseguiram abrir a porta. Ele tava vivo, mas acho que ele tinha tentado fazer alguma coisa, né? Conseguiram resgatar ele e tal, mas o apartamento tava completamente lotado de lixo. Parece que ele ficou quase um mês sem sair, sem jogar nada fora. E o proprietário não queria chamar a polícia. Nossa, deu um mó BOzão. Nossa. A primeira coisa que você faz, né, basicamente. A primeira coisa que você faz é chamar a polícia, né? Não sei por que que demorou tanto pra chamar. Gente, muito bizarro. Eu tô realmente muito chocada com o episódio de hoje. Não vou mentir pra você. Essas histórias de limpeza de cena de crime me deixaram até meio bad. Mas eu espero que nossos ouvintes tenham gostado. É. E então é isso, gente. Cuidado nas esquinas. Tchau.